como as métricas podem tornar, né, como as métricas podem tornar o meu time mais produtivo, o time de vocês é produtivo. Pessoal, as perguntas podem ir comentando, podem colocar tudo. De tempo em tempo eu dou uma parada e a gente vou respondendo sem problema nenhum, tá ok? Só eu ler aqui para a gente só startar, né? A Samad, desculpa se eu li seu nome errado, né? Estou fazendo agora o curso de Scrum Master. Semana que vem já faço a prova e tiro certificação. Ótimo, muito show de bola, isso aí. Bom, então, o objetivo aqui, né, a gente vai falar muito sobre produtividade, né? Muito sobre produtividade. Vocês vão entender ao longo dessa live, né, que eu tenho uma visão de produtividade que, ao longo da minha experiência, ela se comprovou diferente de algumas outras pessoas que eu trombei ao longo da minha experiência aí de gestão, de agile, enfim. Eu tenho uma visão de produtividade, principalmente no ambiente ágil, onde até então eu não encontrei muitas pessoas que têm o mesmo viés, até pelo momento que a gente está de mercado hoje. O mercado que a gente está hoje, esse mercado de transformação, esse mercado de cada vez mais ágil, cada vez mais digital, né, ele tem atrapalhado, sim, os times a cada vez mais se tornarem mais ágeis. Né? A sede por querer ser ágil, vamos falar assim, cada vez mais atrapalha o dia a dia dos times. Né? Mas, e aí vocês vão entender ao longo aqui o que eu estou querendo dizer com isso, né? Só que para a gente começar a dar o pontapé inicial, e antes disso, eu sempre gosto de falar isso, o objetivo aqui, tá? O objetivo dessa live é eu te passar uma maneira prática de como você vai tornar o seu time mais produtivo. Ou, pelo menos, de como você vai começar a tornar o seu time mais produtivo. Vou te passar quase um passo a passo aqui nessa live de como tornar o seu time mais produtivo. E no final da live, eu vou contar um case real, tá? Um case real, tá? Que eu vivenciei, que eu vou trazer ele aqui para vocês entenderem o que aconteceu, como que foi feito, né? E além disso tudo, né? Eu até comentei aí no começo do chat, a segunda turma do Métricas para Times Ágeis Online já está aberta, né? Então, se você entrar curso métricasageis.com, você vai entrar lá. Só que eu vou te falar para você, se você quiser fazer sua inscrição, não faça agora, porque no final tem um cupom de desconto para quem está aqui de 15%. Então, vale a pena esperar até o final. Bom, se quiserem divulgar, a live está à vontade também, tá? Então, se puderem curtir, enfim, compartilhar, vamos que vamos. Estamos com 37 pessoas agora. Então, vamos que vamos. Antes da gente falar de qualquer coisa de produtividade, antes da gente falar de entrar no assunto produtividade de um time, que é um time produtivo, como tornar esse time cada vez mais produtivo, a gente tem que falar uma coisa que é o seguinte, né? A gente tem que primeiro entender o que é um time produtivo. Né? Se a gente não entender o que é um time produtivo, a gente não vai conseguir entender o que é produtividade. Por isso que eu falei que eu tenho um pensamento um pouco diferenciado da produtividade no começo aqui da live. A gente tem que entender o conceito de time produtivo para fazer todo o sentido. Tudo que eu falo de produtividade, seja no curso Métricas Ágeis, seja no curso de Métricas Ágeis online para times ágeis, né? Seja no curso, seja em post, seja em vídeo, seja no LinkedIn, seja em qualquer lugar, tudo é baseado no que eu acredito ser o conceito de time produtivo. Tudo é baseado. E aí vocês vão entender muito do que eu falo no dia a dia, tá? Para a gente entender o que é um time produtivo, principalmente um time ágil produtivo, a gente tem que levar isso em consideração, essa questão do ágil produtivo, a gente tem que começar entendendo qual é o objetivo do time ágil. Né? E aí vocês devem estar pensando, poxa, o cara vai dar uma volta, o Roberto vai dar uma volta, e a mensagem é para vocês entenderem mesmo, para a gente chegar lá no final, vocês entenderem mesmo o conceito que traz e conseguirem aplicar na prática. Então, o objetivo de um time ágil, na verdade, né, ele é diferente de um objetivo de um time comum, um time normal. Né? Vamos falar assim, de um time tradicional, de uma equipe tradicional, de um grupo de pessoas tradicional. Quando a gente fala de objetivo de um time ágil, a gente acaba, hoje em dia no mercado, a gente acaba atropelando, né? A gente acaba atropelando o objetivo de um time ágil. Por quê? Porque a gente quer ser ágil. Isso é muito louco, é muito contraintuitivo, mas é a mais pura verdade. A busca por ser ágil me atrapalha a atingir o objetivo de um time ágil. A busca por ser, olha, e o que eu estou querendo dizer? Eu quero muito mais fazer o Scrum certinho, ou o Kanban, ou qualquer framework, ou qualquer coisa que seja ágil. Eu quero muito mais praticar o ágil certinho do que atingir o objetivo de um time ágil.
né? E isso acaba invertendo um pouco as coisas e tornando cada vez mais os times improdutivos, tá? Vocês vão entender já já, né? Então, a gente tem que começar a entender que, primeiro, o objetivo de um time ágil, né, é gerar valor, muito valor. Esse é o objetivo de um time ágil. Um time ágil, ele só existe para isso, né? Ele só existe, eu vou pegar minha canetinha aqui, quem me conhece das lives sabe que eu uso muito, né? É gerar o quê? Ó, muito valor, né? Então, o gerar valor, muito valor. O objetivo de um time ágil, né, é gerar valor. Se um time ágil não gera valor, ele não é produtivo, né? Já está começando a dar um spoiler aqui do que é produtividade. Então, o objetivo crucial, a agilidade, na hora que ela formou o time, na hora que eles fizeram o manifesto ágil, na hora que eles fizeram um monte de coisa lá, o grande objetivo por trás ali, obviamente, era desburocratizar um monte de coisa, enfim, flexibilizar um monte de coisa, mas o objetivo crucial do time, do papel time, é gerar valor. Aquele time, ele tem que gerar valor. Se você trabalha no ambiente Scrum, por exemplo, o Scrum Master e o Product Owner, eles têm que trabalhar para aquele time gerar o maior valor possível, né? Se você não tem um Agile Coach ou qualquer outra coisa que seja, se você lidera um time ágil, o seu trabalho é facilitar para que aquele time cada vez mais gere valor, mais valor, mais valor e mais valor. O tempo inteiro, aquele time tem que gerar valor o tempo inteiro. E aí, por que a nossa visão fica turva e por que a gente não consegue atingir esse objetivo? Porque a gente põe na frente querer ser ágil, né? A gente pega um time e fala assim, esse time tem que ser ágil, e aí o objetivo daquele time passa a ser ágil. Ah, eu tenho que rodar o Scrum certo, tenho que fazer a plane certo, eu tenho que fazer a retro certo, eu tenho que cuidar dos indicadores do meu fluxo, do meu IP, enfim, qualquer coisa que seja. Você põe aquilo, no momento de uma transformação, você põe aquilo à frente do objetivo principal, que é gerar valor, né? Obviamente, você precisa rodar algumas coisas para se gerar valor. Mas primeiro, antes de rodar, você precisa conhecer o que você precisa rodar. E aí já vem mais um spoilerzinho do que é produtividade. Mas antes de entrar nisso, eu queria só alinhar um conceito com vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ser ágil nunca foi o seu objetivo. De todo mundo que está aqui nessa live, de todo mundo que está assistindo, as 45 pessoas agora que estão assistindo, o objetivo nunca foi, né? O seu objetivo, ser ágil nunca foi seu objetivo, né? Seu objetivo sempre foi gerar valor. Seu objetivo sempre foi gerar valor, né? Sempre foi gerar valor, sempre, tá? As empresas existem para gerar valor para o cliente, para pôr um bom produto na mão do cliente, para fazer com que ele consuma cada vez mais, né? O time ágil, ele está ali para desenvolver o quê? Esse produto, ou o meio de desenvolvimento desse produto. Então, cada vez mais, ele está focado em gerar valor. Ele não está focado em ser ágil, né? Se ele gera muito valor de uma maneira tradicional, ótimo, ele é um time extremamente produtivo, né? Só que a gente tem que entender também, né, que gerar valor não significa fazer muito, né? Então, gerar valor não é fazer muito, né? Então, assim, eu tenho que construir o meu software inteiro, o meu produto inteiro para entregar, porque eu quero, porque é só assim que ativa o valor, eu tenho que fazer muita coisa, ou então o trabalho, né, ou então o time aceita, não, o time estimou lá em 10 story points para fazer um sprint, e eu tenho que fazer esses 20, e o time aceita e faz hora extra, trabalha sábado, trabalha domingo, né? Então, assim, você não precisa matar o seu time para ele gerar valor, né? Aquele feeling, né? Existe uma máxima por trás de resultado, que é o seguinte, né? Só tem resultado, né, quem tem muito esforço. E essa é uma máxima que a gente tem que começar a olhar para ela e entender por que a gente tem que ter muito esforço, né? Na verdade, a gente não tem que ter muito esforço, né? Na verdade, a gente tem que gerar valor. E gerar valor não significa fazer muito, ter que trabalhar 20 horas por dia, por 20 times fazendo. Gerar valor é diferente de trabalhar muito. Ou seja, gerar valor não significa, né, trabalhar muito. E aí, a gente tem que começar, para a gente fechar o conceito de time produtivo, é esse aqui, ó. Time produtivo é o time que gera valor no menor espaço de tempo. Isso é um time ágil produtivo, tá? Um time ágil produtivo é isso, não tem muito mistério. Ele tem que gerar valor e cada vez mais no menor espaço de tempo, cada vez mais no menor espaço de tempo, cada vez mais no menor espaço de tempo. Então, o trabalho de todo mundo que está em volta ali, junto com o time, com todo mundo, é reduzir o espaço de ativação de valor. Cada vez mais, cada vez mais. Só que, lógico, obviamente, ele tem que entender o que é valor, o que é gerar valor. Não é só entregar um software, né? Ele tem que saber o que o cliente dele quer. Lembra, o seu objetivo não é ser ágil. O seu objetivo não é entregar 1 milhão de coisas a cada 15 dias, ou toda semana, ou um monte de coisa por mês. Seu objetivo é gerar valor, não é ser ágil.
né? Tem muita gente que inverte esse conceito e usa agilidade para entregar mais rápido, ou para fazer um monte de coisa. E não é isso o conceito por trás, né? O seu objetivo nunca foi esse. O seu objetivo sempre foi, sim, gerar muito valor, né? E no menor espaço de tempo. Esse é o conceito de um time produtivo. Vou tomar uma aguinha aqui que a garganta vai secando, né? Então, a gente pode começar a definir algumas coisas, né? Ser produtivo não é sobre fazer muito, é sobre fazer, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque a gente atrela, aquilo que eu falei, a gente atrela o resultado ao esforço normalmente. Quando eu tenho muito esforço, eu tenho um grande resultado, né? Então, quando eu tenho muito esforço, é muito fácil de associar isso. Quando eu tenho muito esforço, eu tenho muito valor entregue, né? Então, ser produtivo não é sobre fazer muito, é sobre fazer o certo. Se a gente cortar essa frase aqui do meio, ó, vai ficar o conceito certinho, ó. Ser produtivo é sobre fazer o certo. É sobre ter eficácia. É sobre fazer da maneira certa a coisa certa, né? É sobre entender o que o seu cliente quer. É sobre entender, por exemplo, onde estão os seus gargalos. É sobre entender, por exemplo, que você precisa, às vezes, do seu contexto, um conceito de Red, um conceito de Donnie, né? Você vai precisar de uma gestão diferente para alguma coisa, vai precisar do seu lead time, você vai precisar de um monte de coisa, às vezes, para ser muito mais produtivo, né? Para você entender como fazer o certo. Ou seja, para você entender, aí você está chegando. Um time produtivo é um time que gera muito valor no menor espaço de tempo, né? Ou seja, é produtivo aquele que faz certo. E para fazer certo, ele tem que conhecer o seu dia a dia. Ele tem que conhecer o seu ambiente, ele tem que conhecer as suas dores, ele tem que conhecer os seus problemas, né? E aí, para a gente entender o segredo da produtividade, na verdade, né? Até rimou, o segredo da produtividade, na verdade, é conhecer o que te deixa produtivo, o que o deixa improdutivo, tá? É esse o segredo da produtividade, né? Quanto mais eu sei o que me deixa improdutivo, maior pode anotar essa, maior é a minha capacidade de ser produtivo. Quanto mais, vou até repetir, quanto mais você sabe o que te deixa, ou deixa o seu time, você que eu estou falando que é o seu time improdutivo, maior é a sua capacidade de se tornar produtivo, né? Por quê? Porque você vai passar a conhecer o seu contexto, no detalhe. Eu não estou falando que você não conhece, você conhece sim o seu contexto, né? Mas você tem que entender como o detalhe funciona, né? Então, o grande segredo por trás da produtividade de qualquer time, é saber o que o deixa improdutivo. É esse, é conhecer o seu contexto. É esse, e atacar esse contexto, obviamente, nós vamos ver aqui na sequência. Bom, queria saber se alguém tem dúvida, alguma coisa, podem mandar as dúvidas aí que eu vou responder. Ó, tem uma primeira aqui, sou Franciele, como medir a produtividade do seu time? Como medir a produtividade do seu time? Com o valor que ele entrega, né? Então, você precisa cada vez mais saber qual é o valor que ele tem que gerar e cada vez mais saber se ele está gerando mais valor do que ele gerou no último dia, vamos falar assim, né? Se na última entrega ele gerou X de valor, na próxima ele tem que gerar aquilo ou mais, né? Então, ou seja, ele está gerando mais valor no menor espaço de tempo, basicamente isso. Então, você tem que entender, na verdade, o que é valor, você precisa entender o que é valor para você, para o seu projeto, para o seu cliente, para o seu produto, né? Mas você também precisa entender, e assim, entender na realidade, né? Então, você vai ter muito trabalho com backlog, com escopo, com várias coisas aqui, né? Não é só simplesmente sair medindo a velocidade do seu time com o valor que ele entregou. Você tem todo um trabalho para entender o que está por trás daquele número. Te respondi, Franciele? Queria saber se tem mais perguntas, pessoal? Podem mandar. Se não tiver, eu vou seguir. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas, né? Bom, e aí, então, se a gente falou, né, que o segredo da produtividade é conhecer o que deixa o seu time, tá? Isso, né? A gente tem que começar a entender, então, como descobrir o que deixa meu time improdutivo, né? Então, a gente tem que começar a descobrir isso. Como eu sei o que deixa o meu time improdutivo. Pode parecer simples isso aqui, mas não é simples, tá? Não é simples. O que eu mais vejo hoje, desculpa, pessoal, o que eu mais vejo hoje são times que vão para reunião de retro, reunião de PDCA, reunião de avaliação, né, de inspeção e adaptação, enfim, e
tomam plans de melhoria do processo que não resolvem nada. Que não resolvem nada. É isso, tá? Ah, melhora para mim o documento tal. Ah, não, agora, não, essa tarefa, sabe aquelas tarefas ali que o time acha chato? Não estou falando que fazer documento é chato, mas tipo, que o time acha chato, ou fazer um documento, ou fazer um documento de requisito, ou fazer, sei lá, deploy manual em algum lugar, enfim, essas tarefas que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Então, o que eu vejo acontecendo é que o time entra numa retro e tenta combater aquele tipo de tarefa chata, né? Sendo que aquilo ali não deixa ele improdutivo. Obviamente depende do contexto, às vezes deixa. Aquilo não deixa o time produtivo. O que deixa o time produtivo são outras coisas. O que deixa o time produtivo, às vezes, nem está no âmbito do time, né? Às vezes está fora do âmbito do time. A gente tem que enxergar. Se a gente quer um time altamente produtivo, a gente tem que entender o todo, né? Então, hoje as retros do pessoal não descobre efetivamente o que deixa o seu time improdutivo. Não descobre o que deixa o seu time cada vez mais improdutivo, tá? E por isso os times, na sua grande maioria, não são capazes de se tornar mais produtivos, tá? É isso que acontece, tá? Então vamos seguindo aqui. Eu vou contar aqui para vocês a triste história. Uma história triste, mas é uma história rápida, né? Para vocês entenderem por que às vezes a gente, mesmo tendo métricas, mesmo tendo controles, mesmo tendo um monte de coisa, a gente não consegue ter essa visibilidade nas coisas. Ó, Paulo chegou. Paulo Marcos de Uberlândia, bem-vindo. Bom, essa triste história é o seguinte. Vou contar aqui uma situação aleatória, tá? Vamos supor que tinha um time que estava desenvolvendo um projeto X e ele perdeu o prazo dele lá, XPTO, e a empresa teve que pagar uma multa absurda lá, porque atrasou, enfim, ou não entrou um produto em produção, enfim, coisas da vida, né? Acontece que esse time, né? Vamos pegar bem esse exemplo. Acontece que esse time, talvez naquele momento não tinha tanta visibilidade, tanta clareza das coisas como as coisas funcionavam. Ele fazia o quê? Ele tentava combater as tarefas chatas, igual eu acabei de explicar. Ele tentava combater as tarefinhas que não deixam ele improdutivo, né? Ele tentava combater cada vez mais essas coisas, ficava sempre naquele, acabou que esse time capotou no prazo de entrega. E aí, o que acontece? O que normalmente acontece quando uma coisa dessa acontece? Né? Vem um comitê, vem gente de todo lado da empresa, porque a empresa tomou uma multa absurda lá, de 1 milhão, 2 milhões, sei lá quantos milhões, né? E desce todo mundo para tentar entender, né, o que aconteceu, né? Desce todo mundo ali para tentar entender. Isso se não sobrar para ninguém, né? Desce todo mundo ali para tentar entender o que aconteceu. Puxa, por que não entregou? O que pegou? Não sei o quê. E aí se começa. Então agora a gente vai ter que medir. Pô, você está falando que o escopo aumentou, então eu quero medir o escopo. Quero saber se o escopo aumenta ou não, se ele varia ou não. Quero saber qual que é a velocity, quero saber qual que é o seu lead time, quero saber, enfim. E aí vem aquele trolhão lá de métricas, né? Começa a querer controlar o ambiente inteiro. Para quê? Para prevenir um problema, né? Que já aconteceu. O problema que já aconteceu, né? E aí, o que acontece? Aquele time começa a olhar aquele tanto de métrica ali, pode ser que o problema de escopo de prazo resolva, né? Mas ele começa a ter problema de qualidade, por exemplo. E aí, essa qualidade vai fazer o quê? Vai derrubar o prazo dele de novo. Só que ninguém olhou para a qualidade, porque a qualidade não era o problema, né? Então, para que eu vou olhar para esse problema, né? Então, o que começa a acontecer é o seguinte, a gente começa a encher o time de controle, né? A gente começa a colocar controle em tudo. A gente quer saber quantas horas o time gastou para fazer uma dele, a gente quer saber quantas horas que o time gastou para ir no café, a gente quer saber quantas horas que o time gastou para fazer deploy, a gente quer saber se o escopo aumentou, não, a gente começa a controlar tudo. Não estou falando que controlar é ruim, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o exagero de controle vai, sim, tornar o seu time cada vez mais improdutivo. Por quê? Porque o seu time ele vai perder o objetivo dele de novo, que é gerar valor. Ele vai começar o quê? A querer responder essas métricas o quanto antes. Ele vai querer entender essas métricas o quanto antes. Ele vai querer o tempo inteiro tá atendendo essa expectativa, né? E aí, o que vai começar a acontecer com esse time? Né? Esse time vai começar a perder algo que eu chamo de fundamental na questão das métricas. E talvez a grande lição, que é a primeira grande lição dessa live aqui. Ele vai perder o que eu acho que é fundamental. Se não existe clareza, não tem validade nas métricas. Se não existe clareza, as métricas não valem de nada, né? Quando você começa a colocar, vai lá no Google e baixa lá Agile Metrics e joga para dentro do seu time, né, para o seu time começar a olhar, para você começar a olhar, enfim, né, se aquilo não trouxer uma clareza do que você quer com aquilo, né,
aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Né? E aí eu vejo muitas pessoas virando, porque meu time não gosta de métrica, o meu cliente quer nem saber, meu cliente não é ágil, porque a empresa aqui não escuta, o meu gerente não quer que eu faça isso, enfim, né? Começa a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque falta clareza. E é exatamente o que acontece quando tem falta de clareza. Time, cliente, todo mundo que está envolvido começa a desengajar. Começa a desengajar o tempo inteiro, começa a ficar desengajado. Por quê? Porque o time não vê valor naquilo. Né? O time vai chegar lá no primeiro sprint, nos primeiros dias, lá vai até olhar para a métrica, olhar para aquilo, olhar para o outro, olhar para não sei o quê, e vai começar a ver um negócio que, tipo assim, isso aqui, cara, isso aqui não é... vou só participar aqui. Aí fica todo mundo naquela reunião lá, você faz uma reunião de PDCA, uma retro, mostra os indicadores, fica todo mundo calado. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que está sendo feito ali. Porque eles não têm noção de o que está por trás daquilo. Né? O cliente é a mesma coisa, vai chegar lá e falar, olha aqui, porque o seu escopo está variando muito, mas esse aqui, mais a outra métrica, aqui, não sei o que, ele vai olhar para você e falar, você já me entregou? É isso que ele vai falar, entendeu? Por quê? Porque ele já perdeu a confiança naquilo. Não é que ele perdeu a confiança, ele viu que aquilo lá, ele não entendeu a clareza daquilo. E o principal, né? Você não entendeu qual era o real problema do seu dia a dia. Você simplesmente colocou um monte de métrica porque um problema aconteceu. Né? E quem me garante que um problema no mundo complexo que a gente vive hoje, um mundo extremamente imprevisível, um mundo de tecnologia extremamente imprevisível, extremamente flexível, extremamente complexo, ao pé da letra mesmo, de sistemas complexos, quem me garante que se um problema acontecer uma vez, ele vai acontecer de novo? Isso é o que eu chamo isso é o pensamento linear, né? Sendo que a gente acha que o problema A acontece, dá a causa B. Só que, na verdade, pode acontecer o problema A e a causa ser a C. A gente nunca vai ter certeza se algo, né, vai acontecer de novo. Então, não adianta a gente criar, é aquilo que eu falo, se alguém já viu essa frase minha, né? Métricas têm que gerar o poder de ação, não de reação. Quando você coloca métrica porque um problema aconteceu, né, você, na verdade, está reagindo a um problema. Né? Sendo que, na verdade, você tem que ter as métricas para agir em cima de um problema. Né? O exemplo que eu dou do carro lá, sem farol na estrada à noite. Um carro sem farol na estrada à noite, ele não vai ver um buraco. Ele vai cair no buraco, depois ele vai ter que reagir a esse problema. Ele vai ter que trocar o pneu. Se o carro tivesse farol, que é as métricas, por exemplo, ele ia ver o buraco, ele ia desviar o curso dele e ia seguir normalmente. Né? E é isso. Né? Métricas servem para dar poder de ação, não poder de reação. Bom, tem uma dúvida aqui. Vamos lá. Da Vanessa. Ouço muitos desenvolvedores dizendo que o Scrum está saindo de moda, porque é considerado burocrático e um tanto improdutivo. Preferindo migrar para o Kanban. O que você acha, Roberto? Boa pergunta. Outro dia, num grupo de WhatsApp ou Telegram, não sei, eu vi uma mensagem que foi muito interessante, que me fez refletir bastante. A pergunta era basicamente igual a sua. Vocês ainda utilizam todos os ritos do Scrum? Né? Ainda utilizam. Tipo assim, vocês são antigos, né? Poxa, não sei o quê, né? E foi uma pergunta extremamente válida, igual a sua aqui agora. O que eu penso sobre isso é o seguinte, existe contextos e contextos. Não existe moda. Existe empresa que roda no modelo tradicional até hoje e ganha muito dinheiro. Né? Existem empresas que rodam no Scrum e ganham muito dinheiro. Existem empresas que rodam no Kanban e ganham muito dinheiro. Existe hoje uma grande tendência, na minha visão, do modelo híbrido. Não é tendência, não. O modelo híbrido é o quê? A mistura do que faz sentido para você. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, as empresas hoje em dia, os times hoje em dia, né, eles só se diferenciam por duas coisas. As empresas, time, todo mundo, de tecnologia, só se diferenciam por duas coisas. Uma, inovação. Tá? Todo mundo hoje inova. Por quê? Porque a tecnologia é acessível para todo mundo. Então sobrou só a segunda, que é o quê? Produtividade. Se você tem inovação, um time correto, gerando valor no menor espaço de tempo, você vai ganhar. Então, só que para você gerar valor no espaço de tempo, você não pode fazer igual o fulano, igual o ciclano. Tem que fazer do seu jeito. Então, não existe, Vanessa, não existe a moda do Scrum, não existe a moda do Kanban. Existe o que funciona para você e o que não funciona. Existe, aquilo que eu falei, time produtivo, time que faz certo. Né? Isso implica no framework que você vai usar, na abordagem que você vai ter, isso implica nisso tudo. Então, você tem que, na verdade, conhecer o seu contexto. Nós vamos falar de entender o seu contexto aqui. Né? Se eu não respondi, pode me mandar um
Vamos aí que eu complemento a resposta, tá? Aqui nessa live não fica ninguém sem resposta. Então vamos que vamos. Cassiano, excelente ponto. Show de bola. Obrigado, Cassiano. Então vamos que vamos. Pessoal, podem mandar perguntas. Se acharem que eu estou mentindo, se acharem, poxa, eu não concordo, pode mandar também. Porque o diálogo é sempre fundamental para enriquecer o conhecimento de todo mundo. Então, vamos que vamos, né? Então, o que a gente tem que fazer? É isso que eu acabei de responder para a Vanessa aqui. O foco no que te deixa improdutivo. Você tem que olhar para o que te deixa improdutivo o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Repetir aqui um monte de vezes, mas essa é a realidade, né? Quanto mais, né, e parece muito louco isso, né? Quanto mais a gente foca no que deixa improdutivo, é aquilo que eu falei, maior a minha chance, né? Vou fazer um mais aqui, gente, desculpem os meus desenhos. Maior, né, é a minha chance de ser o quê? Produtivo. Cada vez mais, né? Então, a gente tem que começar a entender, né? O objetivo de um time é o quê? Gerar valor, né? Então, no menor espaço de tempo, que foi aquilo que a gente falou, para a gente recapitular. Então, se o objetivo de um time é gerar valor no menor espaço de tempo, né? E o principal, né? A gente ter essas informações com clareza, a gente entender o contexto desse time ou dessa empresa com muita clareza, a gente vai, sim, conseguir focar e descobrir o que nos deixa improdutivo. Então, a gente precisa... Olha, é muito louco isso, né? Não é muito louco, é muito óbvio, assim, é porque às vezes a gente tira o foco e o foco é no ser ágil e esquece o beabá, assim, das coisas, o básico, vamos falar assim. Não é o básico, mas o simples, acho que o simples é melhor. A gente esquece o simples. Se o objetivo do time é gerar valor, né, para o cliente, no menor espaço de tempo, a gente está falando de o quê? A gente está falando de uma coisa que chama fluxo de valor. Ah, você está falando de Kanban, não estou falando de Kanban, não estou falando de Scrum, não estou falando de nada. Estou falando de um pensamento de fluxo de valor. Qual é a cadeia de valor que você tem dentro de sua empresa hoje? Qual é a cadeia de valor que o seu time faz parte hoje? Tá? Porque o seu time não é toda a cadeia de valor. Né? O seu time participa de uma cadeia de valor. Qual é o seu fluxo de valor? A gente, aqui, é o primeiro passo, falei que ia ser prático, esse aqui é o primeiro passo para a gente entender como tornar o meu time mais produtivo. Tá? A gente tem que entender o que é e qual é o nosso fluxo de valor. Tá? O que é o fluxo de valor? O fluxo de valor é do momento que vamos falar assim, que alguém tem a ideia até o momento que ela entra em produção. Aí você vai ter todo o percurso, percebe que é o fluxo do valor, até ele ser ativado. Isso é o fluxo de valor. Fluxo de valor, na verdade, é uma cadeia de coisas que acontecem do momento, vou tentar desenhar uma lâmpada, não vou tentar desenhar uma lâmpada que vai ficar muito ruim, vou tentar assim. Aqui, ó, do momento que você tem, isso aqui é uma lâmpada, viu, gente? Não é uma luva de boxe, é uma lâmpada. Aqui, ó, do momento que você tem, ou que alguém tem a ideia, até o momento que você ativa o valor. Vou pôr um cifrão que todo mundo liga, muita dinheiro. E é isso, até o momento que você ativa o valor. É tudo. Passou lá no Discovery, validação, validação, experimentação, entrevista com o usuário, não sei o que, virou requisito foi não sei o que, e foi vindo, gerou, aprovou budget, enfim, né? Caiu para o desenvolvimento, enfim, no desenvolvimento o pessoal detalhou, né? Fez o refinement, desse refinement foi para o desenvolvimento foi para o teste foi para teste automatizado, validação de usuário, teste fumaça, enfim, qualquer coisa que seja, e aí sim tem o deploy, tem produção, ativando valor. Então, esse é o fluxo de valor. Você tem que, o primeiro passo é entender o seu fluxo de valor. Tá? Então, se você quer tornar o seu time mais produtivo, a primeira coisa é que você tem que fazer conhecer o seu fluxo de valor. Conhecer. O segundo passo que já vem na sequência é conhecer o seu fluxo de valor no detalhe. Você tem que conhecer o seu fluxo de valor no detalhe. Como que eu conheço ele no detalhe? Eu vou lá e pego e faço o Value Stream, né? Eu sei, chamo fluxo de valor em inglês, Value Stream Mapping, para quem quiser pesquisar o conceito, é um conceito que vem do Lean, tá? Ou seja, não estou falando nem de Kanban, não estou falando nem de Scrum, não estou falando de nada. Isso aqui vem do Lean, que é um pensamento simples. Eu tenho que entender o meu fluxo de valor, a minha cadeia de valor, para saber otimizar essa cadeia de valor para quê? Me gerar mais valor no menor espaço de tempo e ser produtivo para o meu cliente, tá? Então, a gente tem que pegar isso e entender esse fluxo de valor. A partir do momento que a gente gera esse fluxo de valor, a gente conheceu, desenhou ele, vamos falar assim, agora a gente tem que fazer mais uma segunda coisa. E essa segunda coisa é o segundo passo, que talvez é mais importante que a primeira, que é conhecer no detalhe. E aí a gente vai utilizar
uma das métricas mais antigas da história, vamos falar assim, ou, né, e talvez não, a mais poderosa de todas. Tá? Então, se você quer tornar o seu time mais produtivo, primeiro passo, fluxo de valor. Segundo passo, conhecer o seu fluxo de valor no detalhe. Como você conhece o seu fluxo de valor no detalhe? Lead time. Tá? Lead time. Ah, você está falando de Kanban. Não estou falando de Kanban. Estou falando de lead time. Não estou falando de Scrum. Ah, mas eu rodo Scrum e no Scrum eu não quero... Scrum não tem lead time. Tem sim. Todos os lugares do mundo tem lead time. Existe lead time na fila do banco. Existe lead time dentro do banco. Existe lead time em qualquer lugar. Em qualquer lugar que gere valor existe lead time. Tá? Então, o lead time vai tornar, sim, o seu conhecimento do seu fluxo muito, muito, muito melhor. Deixa eu... Tem algumas perguntas aqui, tem uma pergunta, eu vou só explicar, porque pode ter algumas pessoas que não sabem o conceito de lead time na live, e eu vou explicar esse conceito de lead time rapidamente. Lead time é aquilo que eu falei, lead time é o tempo gasto de todo o fluxo que você tem, tá? Então, o lead time é desde o momento que teve a ideia ou entrou no backlog até no momento que ele entrou em produção. O tempo total, em dias, normalmente, pessoalmente. Cycle time é o tempo de construção, ou seja, é o momento que o seu time efetivamente atua nele. Então, esse é o cycle time. Então, só para todo mundo entender a diferença aí, saber o que é lead time, o que é cycle time. Bom, tem uma pergunta do Paulo Marcos aqui. Roberto, time com senioridade diferente pode gerar algum tipo de improdutividade? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, sobre a questão de senioridade de time, maturidade de time. Eu não acredito em time imaturo, tá? Pode parecer estranho, mas eu não acredito muito em time imaturo. Acredito em time que não conhece o processo que ele roda. E eu vejo, só para a gente definir maturidade, senioridade do time, eu vejo que um time maduro, ou time mais sênior, né? Todo time maduro é o time que sempre evolui, é o time que sempre está evoluindo, é sempre mais produtivo, sempre gera mais valor no nosso espaço de tempo. Isso, para mim, é um time maduro. Então, se um time não faz isso, ele não é maduro. Tá? Não existe um time imaturo porque ele não... porque ele começou hoje com isso. Não, ele está gerando valor, ele, para mim, é um time maduro. Ele tem que rodar um sprint, ver o que foi ruim, adaptar e fazer a próxima melhor que essa. Ele está se mostrando ser um time maduro, eu penso nisso. Bom, pode gerar algum tipo de improdutividade? Todo time gera tipo de improdutividade. Tá? O grande problema é que a gente não ataca realmente as improdutividades que a gente tem. Por um motivo muito óbvio que eu vou falar aqui na sequência, né? Que a gente não olha do jeito que a gente deveria olhar para essa questão de improdutividade. A gente não olha para a questão de improdutividade do jeito que a gente olha. Né? Eu vou mostrar aqui na sequência uma ferramenta que eu tenho dentro do curso de métricas para otimizares online, que eu mostro como você vai mapear e como você vai matar essas improdutividades. Então, respondendo a sua pergunta, sim, todo time gera improdutividade. Todo time. Não só o time, como todo o contexto gera improdutividade. Aliás, a gente é muito bom em gerar improdutividade. Muito bom em gerar improdutividade. Né? Tanto é que hoje um dos diferenciais do mercado é ser produtivo. Né? Não sei se eu te respondi, Paulo. Se eu não te respondi, por favor, coloque aí pra gente. Tem uma do Fabrício aqui também. O caso que a Vanessa comentou aconteceu no meu time. Acabamos mudando para o Kanban, pois condizia mais com a realidade e os problemas que estavam enfrentando. Show de bola, perfeito, é isso. Então, se você está fazendo certo, você está no caminho de se tornar cada vez mais produtivo. Isso é um fato, tá? Boa, Fabrício. Bom, vamos lá. Então, qual que é a mágica aqui, né? Lead time e contexto, né? E aí eu vou sublinhar, irão te mostrar a improdutividade. O que é o contexto? Tá? O contexto aqui, porque tem muita gente também que é o seguinte, né? Você fala de ter métrica, a pessoa vai lá e quer saber só de matemática. Porque o meu lead time é isso, que minha hipotenusa, que não sei o quê. Gente, se você focar em mais uma frase aí para vocês, que eu já postei ela algumas vezes, eu uso ela direto. Se você focar só nos números, o seu resultado vai ser só número. Tá? Você vai garantir o quê? Que suas métricas estão lá. Só isso. Você está garantindo que você é produtivo? Não, você não está garantindo que você é produtivo. Está garantindo que suas métricas estão lá. É isso. Então, se você foca só nos números, você vai ter só os números. As métricas vão te entregar só os números. Então, você tem que somar isso, uma questão que é contexto. Né? E quem tem o contexto? O time. Quem tem o contexto? O Scrum Master, o Agile Coach, as pessoas, o Product Owner, as pessoas que estão envolvidas ali. Essas pessoas têm o contexto do dia a dia.
né? Poxa, esse requisito aqui sempre chega torto, porque não sei o quê, porque está muito ruim. Aí você vai descobrir, você vai ver lá na sua cadeia de lead time, né? A pessoa lá que faz o requisito, ela não gasta tempo lá para fazer, porque ela não tem alocação para aquilo. E é por isso que seu requisito lá, a sua história chega toda ruim e gera um monte de retrabalho dentro do seu sprint, lá na sua validação do cliente. Ele acha que tem um monte de bug, fala que a sua qualidade é muito ruim, né? Então, assim, o contexto somado ao lead time vai te mostrar a produtividade. Tá? Então, você precisa desse contexto, você precisa somar isso. Eu falo que os números, no caso aqui, lead time, os números são 50%, eu chamo de metade da laranja. O contexto e o jeito que você olha para esses números, que é muita coisa que eu falo no curso também, é a outra metade. Né? Você entender um pouco da complexidade, de formação de times, entender um pouco mais das pessoas, enfim. Bom, então... Aí você vai estar pensando, pô, tem que começar pelo lead time? Ó, eu vou te dar a minha opinião. Sim, tá? A minha opinião. Todo time que eu entro, todo time que eu começo, se tiver alguém que me conhece aqui, que não vai me deixar mentir, que trabalha comigo, eu começo pelo lead time. Sempre. Sempre. Pode não ter valor para ninguém, tá? Mas para mim vai ter, porque eu vou conhecer o meu fluxo de valor. E vou ser capaz, né, de entender onde estão meus gargalos, onde estão meus problemas, onde meu time gasta mais esforço, né? Enfim, então é isso. Então, lead time, nesse contexto, vamos te mostrar a improdutividade. Então, você deve estar pensando, poxa, então é isso? Claro que não, quem dera, né? Quem dera se para fazer um time produtivo fosse simplesmente medir o lead time, conhecer seu fluxo de valor, falar assim, pronto, acabou, é isso aqui, ó. Quem dera, é claro que não é isso. É claro que não. Claro que não é só isso. Eu falei, as métricas são 50% do negócio. Agora, se você quer tornar, e aí vem um ponto agora crucial, tá? O que todo mundo come bola no momento de métrica, tá? Tem uma pergunta da Vanessa aqui, ó. Tem uma pergunta do Marcos também. Você vai deixar a live gravada aqui no YouTube? Vou por uma semana, Marcos. Por uma semana a live vai estar disponível no YouTube. Daqui uma semana ela sai, tá? Vanessa, throughput é um tipo de métrica ágil? É um tipo de métrica muito utilizada dentro da agilidade. Inclusive, o throughput linkado com o seu lead time faz muito sentido. Né? Quanto mais você conseguir conectar as coisas, mais clareza você vai ter. Tá? Bom, vamos lá. Então, tem uma coisa que todo mundo come bola. Você começa a usar a métrica, começa a focar nas coisas que quer deixar produtivo, quer deixar todo mundo produtivo, e tem uma coisa que todo mundo come bola. O que é que todo mundo come bola? Um negócio muito, gente, isso é muito simples. Quando a gente começava a usar metodologia ágil, quando a gente começa a usar, né, a gente usa e abusa disso a ponto de ninguém dar valor hoje. Esse negócio chama visibilidade. A gente não dá visibilidade das coisas, a gente não dá visibilidade dos problemas. Eu tenho meus problemas, eu tenho algo que me deixa improdutivo, eu não dou visibilidade, eu não deixo ninguém saber disso, eu vou guardar para mim, para o meu time, vou sentar nesse problema e pronto, vou conviver com ele. Né? Vou continuar sendo improdutivo, né? Vou continuar, não sendo improdutivo, mas vou continuar com aquilo que não me deixa ser tão produtivo. Né? E a gente não dá visibilidade. Né? A gente não dá visibilidade. Esse é um grande problema que a gente tem. No começo, a gente gastava um caminhão de post-it. Hoje, a gente gasta um caminhão de planilha. Né? E televisão, né? Um monte de gente põe as coisas na televisão. Então, a gente tem que dar visibilidade das coisas. Tá? E eu não estou falando aqui para você criar uma parede, colar um monte de post-it, ou assinar o gira lá, não é isso. Você tem que dar visibilidade do seu jeito, do seu contexto. Como você achar que tem que ser dada a visibilidade. Então, a visibilidade tem que ser dada. Como que eu faço para gerar visibilidade do que me deixa improdutivo, né, junto dos meus times, tá? Desculpa, pessoal. Isso também é uma ferramenta que está dentro do Métricas para Times Ágeis Online. Tá? Usando o meu board, é um board que eu criei, que chama Pain Board, é um board das dores, né? Toda dor é algo improdutivo, né? Então, basicamente, são 4 coluninhas que resolvem o meu problema ou que dão muita visibilidade, tá? E por que eu estou batendo na tecla na visibilidade? Visibilidade gera conversa, conversa gera ação gera resultado, tá? Não, o meu time não conversa, né? Tem vários dias. Mas o meu time não fala. Lógico, seu time não sabe, seu time não tem visibilidade, as pessoas não têm visibilidade do que está acontecendo, né? Você tem que dar visibilidade das coisas. E o Painboard, ele serve para isso. Você vai dar visibilidade do que te deixa improdutivo, tá? Esse é o
Esse aqui é o segredo do painboard, tá? E como que funciona o painboard? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, você tem uma coluna aqui, pain, que é a dor, tá? Então aqui é o seguinte, toda dor tem que ser um fato. Um fato. Tá? Fato? Por que fato? Porque fato, na verdade, contra fato não existe argumento, né? Então, toda dor tem que ser um fato, tá? Então, na hora que você falar, meu deploy demora 20 horas, e todo mundo ficar calado, todo mundo concordou, é uma dor. É um fato. É um fato. E isso me deixa improdutivo, né? E aí, você tem aqui, essa é a dor, tá? Eu vou explicar coluna por coluna, e aí a gente vai explicando. Já vou explicando o post-it aqui, ó. Por exemplo, qual que é a dor? Não temos previsibilidade. Por exemplo, beleza, é um fato desse contexto aqui. Não tem previsibilidade. Eu não sei quando que eu vou fazer isso, não sei quando que eu vou fazer aquilo, não sei quando que eu vou entregar, né? Não tem previsibilidade, não tem previsibilidade. E aí você tem que pegar essa dor e setar uma meta, né? Um goal para ela. Né? E esse goal aqui tem que ser onde você quer chegar. O que você quer ser. E aí o que você quer ganhar com isso, né? E aí você vem e fala assim, eu quero ser 30% mais previsível. Se eu for 30% mais previsível, minha priorização melhora, minha negociação de expectativa melhora, né? Se minha priorização melhora, eu posso atingir e negociar qual o valor que vai ser entregue. Se eu sou mais previsível, né? Eu consigo efetivamente trabalhar melhor essas coisas, né? E aí eu tenho que gerar o quê? Uma ação. Só que essa ação aqui, esse aqui é o único lugar onde é um ciclo, é vivo. Essas duas primeiras colunas aqui, ó, elas são fixas, tá? E essas duas colunas aqui, elas são variáveis. Eu vou explicar para vocês. E aí, no Action, você vai pôr, qual é a primeira ação que eu quero para tentar ser 30% mais previsível? Medir meu lead time. Medir meu lead time me deixa mais previsível? Não, me faz conhecer. Me faz conhecer meu tempo, o tempo que eu gasto. Já é alguma coisa, já me põe mais próximo, já sabe o tempo que eu gasto, já me põe mais próximo de ser mais previsível, ser 30% mais previsível. Né? Então, você põe uma ação. Essa ação aqui, eu gosto dela durando uma semana. Tem que ser ação que você começa hoje, terça-feira que vem, acabou. Ela está pronta. Ela está pronta. O time atuou nela e efetivamente atingiu ela. Tá? E o progresso aqui nada mais é um feeling do time de quantos por cento você está mais previsível ou não. Mais próximo do que? Da sua meta. Então, basicamente, esse aqui é o painboard. Como é que você roda ele? Eu rodo ele semanalmente com os times. Semanalmente. Tá? Não é a única ferramenta que eu utilizo. Eu uso o Agile Balance também, que é outra ferramenta dentro do Métricas para times online que a gente tem. Mas eu uso o painboard. O painboard é muito, 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 muito poderoso. Ele é muito poderoso. Então, por quê? Porque ele é muito simples e ele dá uma visibilidade muito grande. Tá? Outra regrinha aqui. Eu não tenho mais de uma dor. Eu não tenho mais de uma ação. Eu sempre tenho uma dor, uma goal, uma action e um progress. Sempre. Eu não tenho duas dores. Se eu tenho duas dores que me deixam improdutivo, eu não vou estar sendo produtivo no momento de resolver minhas questões de improdutividade. Eu tenho que sempre escolher o que me deixa mais improdutivo e atuar nele. Tá? E se surgir outra coisa que me deixa mais improdutivo no meio do caminho, jogo fora essa dor e vou para ela. Eu sempre atuo na dor que me deixa mais improdutivo. Enfim, esse é o painboard. Dúvidas sobre o painboard, pessoal? Acho que não, né? Bom, se tiverem dúvidas, coloquem que eu vou responder. Então, vamos lá, que nós já estamos chegando longe, quase 11 horas, já estamos acabando, hein, pessoal? Então, a pergunta que a gente quer responder hoje, né? Como tornar seu time produtivo ou mais produtivo, né? É só de pegar aqui uma coisa que a gente viu, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, descobrir a improdutividade do seu time. Você tem que descobrir a improdutividade do seu time. Segundo ponto, você tem que dar visibilidade dessa improdutividade do seu time. É o painboard, né? Painboard, mais reunião de PDCA, mais ciclos, enfim, né? E você vai o quê? Criar um ganho de produtividade. Ou seja, eu quero ser, no exemplo, eu quero ser 30% mais produtivo, né? E você vai criar ações que irão buscar esse ganho. Tá? Então, basicamente, né? Óbvio que na hora que a gente olha para o painboard, a gente fala assim, é só o painboard? Né? E a gente olha e fala assim, será que é só o painboard? Já vou responder, ó. Claro que não é só o painboard, né? Mas vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Adorei o painboard. Obrigado, Vanessa. Se porventura não ser resolvido em uma semana, não tem problema, tá? Ninguém vai preso, ninguém apanha, ninguém fica de castigo, tá? Mas o seu time
E aí quem atua naquele painboard ali é o time, todas as pessoas que estão envolvidas, tá? Pode ter stakeholder, pode ter todo mundo que atua. A ideia é que vocês vão aprimorando para ter atividades que realmente caibam em uma semana. Tá? Ah, mas as minhas atividades demoram 15 dias. Beleza, faz o seu ciclo quinzenal, não tem problema. O importante é dar a visibilidade e efetivamente dar as ações que o Paulo. Painboard vai ajudar nas minhas reuniões de PDCA com os times. Enxuto, boa. Obrigado, Marcos. O Painboard é um sucesso. Tá? Eu vou mostrar no case aqui, inclusive, eu utilizei ele. Tá? Bom, então, é só isso, é só medir lá o lead time, é só medir o lead time, dar visibilidade do que me deixa improdutivo, do que faz as coisas. Não, claro que não. Claro que não. Isso é um primeiro passo. Isso é um primeiro, vamos falar assim, os primeiros passos em direção à sua produtividade. Por quê? Porque você vai ter 1 milhão de coisas que você pode fazer. Você pode usar o KR, você pode usar a gestão de backlog, você pode usar uma priorização root lá, por exemplo, de priorização, você pode usar burn down, CFD, throughput, igual colocaram aqui. Você pode usar várias métricas, ferramentas, né? Mas o grande problema, né? O grande lance é esse aqui, ó. Todo mundo sabe o que fazer, né? Mas nem todos têm as ferramentas corretas, né? Nem todos têm as ferramentas corretas. Nem todos. Você pode ter as ferramentas na sua caixa de ferramentas. Eu sou assim, né? Eu vou trocar um chuveiro, eu não conheço as ferramentas, né? Então eu tenho que pedir alguém para me ajudar, porque eu não sei usar. É basicamente isso. Se eu ver no YouTube, eu vou saber, mas posso tomar um choque, posso ter algum problema. É a mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Todo mundo sabe fazer as coisas, mas a gente não tem as ferramentas corretas, tá? Bom, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Adorei, Douglas Ramos, adorei o Painboard, você explica muito bem, parabéns. Obrigado, Douglas. Juliana Paiva, Painboard, legal. Marcos, DevOps, pergunta do Marcos Dias. DevOps, com certeza, ajuda a ter mais produtividade. DevOps, com certeza, ajuda a ter mais produtividade. Mas de nada adianta ser rápido e ser eficaz. Você acredita que Business Agility, de fato, pode ser um complemento para entregar valor de verdade? Sim, acredito. O que é o Business Agility? No frigir dos ovos. É ser mais produtivo. O Business Agility é fazer o certo, tá? A gente dá nome bonito para as coisas. É basicamente isso, tá? E um nome bonito, Business Agility. Mas a ideia do Business Agility é fazer as coisas certas. Se você for entrar em qualquer leitura de Business Agility, você vai ver que eles estão falando de eficiência, de eficácia, de fazer o certo, de eliminar os silos, né? Ou seja, é de montar o seu, é de entender qual é a sua cadeia de valor, é de entender quais são os problemas, é entender onde você tem que otimizar, tá? Business Agility sem dúvida nenhuma, é aquilo que eu falei, o primeiro grande lance de diferenciação de mercado hoje das empresas é a inovação. Só que isso todo mundo já está igual, né? Então agora o que muda é produtividade, é quem faz primeiro, né? É quem até inventa primeiro, né? Então, é isso. E DevOps, com certeza, vai aumentar a sua, vamos falar assim, vai diminuir o seu tempo, né? Provavelmente, para aumentar a sua produtividade, ele tem que gerar mais valor, tá? Lembra disso, produtividade não é fazer rápido, nem fazer muito, é gerar mais valor no menor espaço de tempo, tá? Então não adianta nada você ser muito rápido, mas se você não gera valor. Então, o foco no valor também é importante. Bom, então, como eu falei, né? Todo mundo sabe. Se eu não respondi, pode mandar uma pergunta. Todo mundo sabe o que fazer, mas nem todos têm as ferramentas corretas. Vamos lá, agora um case real. Esse case aqui aconteceu comigo, eu estava à frente, tá? Vou dar uma contextualizada para vocês. O contexto aqui é o seguinte, a gente tinha um time, eu entrei num time, esse time rodava junto há 8 anos, com o mesmo cliente, fazendo o mesmo trabalho, do mesmo jeito, tá? E a missão que eu recebi quando eu entrei nesse time foi, olha, a gente tem que fazer esse time tem capacidade de fazer mais. Esse time tem capacidade de agregar mais valor que ele está agregando. A gente tem que fazer esse time estar assim, voando, porque eles se acomodaram, o cliente se acomodou, tá tudo bom, é o que eu chamo do falso sucesso, né? O time não reclama, o cliente não reclama, então fica nisso, vira um marasmo. É aquilo que eu falei de imaturidade aqui, o time começa a ficar imaturo. Por que ele fica imaturo? Porque ele para de evoluir, basicamente é isso, tá? Ele vive o contexto dele e pronto, ele aceita os problemas e acabou. Eu lembro que eu entrei lá e falei, mas por que a gente tem esse problema? Na época a gente tinha um problema muito grande, né? Um problema muito grande. Você fazia uma planning junto com o time, no dia seguinte mudava todo o escopo, né? E não é chegar escopo novo, não. Mudava o escopo da história que o time planejou, e aí o cliente já não aceitava mudar, porque, enfim, ele tinha passado o prazo, parado de negócio,
né, já tinha se comprometido, porque a gente atendia uma área, essa área atendia a área de negócio, bem isso. E eu lembro que eu falei, bom, mas por que então vocês fazem plane para quê, né, se vocês pedem tudo? Ah, não, sempre foi assim, porque eles querem que a gente faça plane. Então, eu lembro direitinho disso, é uma das lições aprendidas que eu tenho. Então, a minha missão era sacudir a poeira. O que eu fiz, o que eu falei, o que eu faço sempre, quando eu entro no time? Lead time. Lead time. Eu medi o lead time desse time. E tá aqui o resultado da medição do lead time desse time. Tá? Eu medi o lead time desse time. Eu vou ler para vocês, porque provavelmente vocês não estão lendo aqui, tá? Basicamente, o lead time aqui, na verdade, é o cycle, é o lead time mesmo, tá? Então, aqui, ó, é o cycle time, tá, pessoal? Desculpa. Que é só onde o time atuava. Então, a gente tem aqui, ó, selecionado, né? A gente tem aqui, ó, análise de negócio realizada, solução técnica definida, pronto para dev, em dev, desenvolvido, testado, homologado e demonstrado. Tá? Basicamente, era isso que a gente tinha, esse era o fluxo de trabalho desse time. Tá? E olha que interessante aqui, ó. As colunas aqui são dias, a média de dias que uma história ficava num status. Então, olha só que louco, testado 21 dias. Tá? Meu lead time aqui, deixa eu calcular ele de cabeça, eu devia ter colocado ele aqui, né? Mas o lead time aqui, olha que louco, ó. 21, né? 2, vou arredondar. 5, 12, 17. 17 dias, mais 21 dias, 38 dias de lead time. Juliano, o curso é todo online, 100% online. Tem certificado. Tá? Então, aqui, ó, eu tinha um lead time aqui, ó, de mais ou menos, vou escrever aqui, gente, me desculpem a minha letra, 38 dias, tá? E desses 38 dias, 21 dias a história ficava no testado. O que é o testado lá? O testado era quando o time terminava e liberava para o PO. O PO ir lá junto com a área de negócio, com todo mundo, para homologar, para fazer aquele teste. Não, cara, é isso mesmo, tá certinho, vamos subir para a produção. Fez esse estudo, e aí, olha só que louco, eu gosto de dividir, deixa eu apagar um pouco as minhas bagunças, agora eu tenho que lembrar de que apagar a borracha, cara. Vou apagar, aqui, ó, vou apagar porque vai vir um coloridão aqui que vai ficar legal. Aqui já tá bom. E aí, olha que legal, eu gosto de dividir o fluxo assim, tá? Pré-dev, dev, pós-dev. Por quê? Porque a gente visualiza melhor os problemas. Tá? É basicamente uma mania que eu tenho, tá, gente? Não foi eu que falei. Pré-dev, dev, pós-dev. Tá? Então, a gente tem aqui... E aí, qual que é a análise que eu fiz aqui de cara? Né? A análise que a gente fez aqui de cara. Por que o nosso escopo... Alguém mata? Alguém tem alguma sugestão? Vou fazer essa pergunta para vocês aqui. Alguém tem alguma ideia? Por que o meu escopo, quando está pronto para dev, em dev, desenvolvido aqui, que ele mudava muito, e quando eu chegava em testado, ele ficava muito tempo? Alguém tem alguma sugestão do que acontecia? Obviamente, eu sei que a pergunta é difícil para vocês não estão dentro do contexto. Mas se alguém tiver alguma ideia, pode colocar. Acabei de babar aqui, gente. A primeira... Bom, ninguém falou, se alguém falar, pode falar. Então, qual foi a primeira constatação que a gente teve aqui, que eu entrei em detalhe? Eu vi que essa fase... Muito, 21 dias, pô. 40 dias, metade do tempo de vida do lead time, disponibilidade do PO. Tá chegando próximo aí, Adriano. Isso aí. A gente chegava no... A gente gastava quase metade do nosso tempo homologando, vamos falar assim, né? Homologando, validando o que a gente desenvolveu. E aí eu fui descobrir que aqui se mudava, o escopo, na verdade, ele mudava, era aqui. Né? Na hora que batia lá para o usuário, ele olhava e falava, não, mas isso aqui não é isso não é isso que eu quis, tal. E a gente tinha, o cliente olhava para a gente como se a gente tivesse um problema de qualidade muito alto. Tá? E é verdade, né? Não funcionava nada aqui para o usuário. Né? Para o usuário final dele lá, que usava lá o sistema dele, lá, X, não funcionava nada, o cara tinha que ficar homologando eternamente para ficar do jeito que ele queria. Né? Eu fui entrando em detalhe, eu quando falo time, tá? Fui entrando em detalhe, não usei só lead time aqui, tá, gente? Usei Painboard, usei OKR, tá? Usei OKR, juntei cliente, área usuária, todo mundo. Depois que eu dei visibilidade desse problema, a gente colocou, foi todo mundo para uma sala e fez OKR, a gente fez um desdobramento de OKR. Também eu mostro no Métricas para Otimizagem Online como usar OKRs para alavancar ambientes onde times ágeis
estão enfrentando dificuldades. Enfim, e aí a gente fez todo o mapeamento das coisas e começou a entender, primeira coisa, né? Já mataram aqui o PO totalmente ausente. Né? A gente vê aqui que o trabalho do PO quase não acontece, né? Muito deficiente. Não acontecia isso, né? Então foi a primeira coisa que a gente falou, poxa, a gente tem que começar a gente não tem um problema de qualidade, a gente acha que a gente tem um problema de qualidade. Só que aí eu comprei uma briga que foi, olha, a gente precisa conversar mais sobre requisitos, a gente precisa conversar mais sobre história, sobre gestão de backlog. E eu comprei essa briga, e fomos fazendo, fiz alguns workshops, fiz algumas conversas, fui conversando aqui, conversando ali, e a gente começou a rodar esse experimento lá. E aqui tem, na sequência, a gente tem, né, o comparativo do lead time mês a mês, do primeiro mês até o terceiro mês. Tá? Então, o azul é o mesmo do que está aqui. Tá? O azul é o mesmo, é o lead time inicial. Pode ver ó, que a fase aqui de pré-dev, não sei o que, não tem nada. Né? E aí, a gente começou a rodar essas reuniões de grooming, reuniões de gestão de backlog, junto com a área, já tinha que ter alguém de usuário. Uma coisa que eu fiz aqui que foi muito legal, que a gente começou a mapear, falei, olha, qual que é o critério de sucesso da sua demanda? O que você quer ganhar no seu negócio? Percebe? Ser produtivo, gerar valor. Você quer converter mais vendas? Você quer construir mais? O que você quer fazer? Né? E aí a gente começou a fazer isso e a gente começou, na verdade, a diminuir o tempo. Olha que louco. Com o critério de sucesso e com o aumento do tempo olhando para a gestão de backlog, a gente começou a diminuir o tempo né, percebe aqui a queda, olha a queda aqui em 3 meses, a gente reduziu muito tempo de testado e começou o quê? A aparecer aqui a primeira parte do fluxo, ele começou a equilibrar, e percebe uma coisa muito louca, tá? O meu tempo de desenvolvimento, né, o meu tempo de parar aqui para desenvolver diminuiu, ou seja, o meu buffer diminuiu, né? Meu testado diminuiu, mas o meu tempo de desenvolvimento aumentou. Por quê? Porque agora eu não tinha coisa para desenvolver, né? Então, só que a gente começou a gerar cada vez mais valor. Bom, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. PO ausente, testes não participavam do contexto da mudança, participavam, estavam dentro do time, estavam dentro do time. Então, a gente não tinha nada automatizado, a gente começou a fazer algumas coisas automatizadas. Tá? Eu não estou mais atuando nessa frente de trabalho hoje, tá? Então, para deixar bem claro. Não sei como está hoje. Tá? Acredito que esteja bem melhor, porque isso aqui mudou muita coisa. Eu vou contar o resultado aqui para vocês. Faltou Definition of Done, Definition of Red, faltava tudo. Nossa, pensei que era a minha empresa. Eu tenho demandas que estão há mais de 3 meses fora e foram abertas como urgentes. Pois é, nessa aqui eu tinha um case de 2 anos e meio de uma demanda esperando para ser testada. Você vê como que o problema de prioridade é grande. Um desperdício de dinheiro. Toda vez que a gente subia um código para cá, a gente tinha que mergear com essa demanda de 2 anos lá. Essa demanda morreu com 1 semana comigo lá, porque a pessoa que solicitou nem trabalhava lá mais. Enfim. Turnover alto, enfim, as pessoas não tinham comprometimento e não tinham... Você é doidão mesmo. Não tinha comunicação clara entre o que eu... Não tinha, tá? Não tinha. Essa comunicação... Gente, hoje a gente cria silo, né? Aqui tinha um silo claro, né? O PO que define o que o usuário quer. Não é assim, né? Ele é que tem que entender o que o usuário quer e transformar isso em coisa para o time fazer, para gerar mais valor, no menor espaço de tempo, para ser mais produtivo, enfim. Bom, qual que foi o resultado? A gente melhorou a qualidade absurdamente, tá? Mudou a nossa... Poxa, agora vocês são um time que realmente tem alta qualidade. A gente melhorou a produtividade, porque a gente começou a gerar valor, mais valor. E a gente usou demais, mas foi muito, o Paintboard, tá? Eu vou confessar, o Paintboard nasceu aqui, tá? Nesse contexto, tá? O resultado final, que talvez para mim é o maior ganho de todos, é que o cliente, né, a empresa que a gente atendia, redesenhou o seu fluxo de valor interno, implodiu o silo, né? Hoje, até onde eu sei, a área de negócio faz parte do desenvolvimento, ou seja, eles aproximaram isso para ganhar o quê? Dinamismo. Business Agility, igual alguém já falou, esqueci o nome, desculpa, mas é isso. Ou seja, eles começaram a fazer o quê? O certo. Isso tudo com o quê? Com clareza das métricas, isso tudo com entendimento do contexto, entendendo onde estava a minha improdutividade, dando visibilidade a essa improdutividade e atacando isso. Então, é o que eu falo, com as ferramentas certas, né, a gente tem condição de chegar em lugares inalcançáveis, vamos falar assim.